Fala galera do meu canal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre cinema de guerrilha. O que é cinema de guerrilha? Por que que todo cineasta iniciante ou aspirante cineasta fala que faz cinema de guerrilha? O cinema de guerrilha nada mais é do que o cinema que é feito com pouquíssimo orçamento ou com orçamento nenhum. O que move o cineasta de guerrilha é puramente a paixão e o tesão pelo que ele faz, porque dificilmente ele vai ganhar dinheiro antes, durante ou depois. Isso na maioria dos casos. Porque diferente do que as pessoas acreditam, o cinema ele é uma indústria que dá muito dinheiro, sim. O problema é que ele é pouco explorado e pouco incentivado, tanto culturalmente, quanto socialmente, quanto publicamente. De todas as formas, o cinema nacional ele sofre um certo boicote. Ah, como assim o cinema dá dinheiro? Tipo, tudo que a gente escuta é o contrário. Porque sim, o cinema tem um sindicato, sim, o cinema tem uma tabela de salários que é baseado em diárias, semanas, meses ou projetos, e que ela é adaptada de acordo com as possibilidades da execução do projeto. E é uma tabela cujos valores não são tão baixos assim. Eu vou colocar essa tabela aqui na descrição do vídeo. Posso fazer um vídeo futuramente falando só sobre salários, cachês, a partir dessa tabela do sindicato, ou da tabela do CineCine. E o que acontece nas grandes produções, com grandes produtoras, ou as produções que têm um edital de incentivo por trás, que o cineasta conseguiu ou captou, essa tabela ela é seguida um pouquinho mais à risca, porque afinal você conseguiu juntar dinheiro para o seu projeto para acontecer ele, você orça ele a partir dessa tabela de salários. Para vocês terem noção do que eu tô falando em termos de valor, um filme de baixo orçamento, considerado de baixo orçamento, ele custa pelo menos R$1 milhão ou R$500 mil. Eu não tô falando isso inventando, faz parecer, né? Custa R$1 milhão, não, é R$1 milhão mesmo. Quando você coloca esses salários numa planilha, com todos os profissionais que você tá empregando, com todos os salários que você tem que pagar pra galera de audiovisual por semana, por mês, você vê que alcança facilmente essa faixa de valor. E o que acontece no Cine Guerrilha? Essa tabela não é uma base, você não tem dinheiro, você não tem como pagar as pessoas, mas você quer fazer aquela ideia. Enfim, falando de orçamentos à parte, meio que cada cineasta acha o seu jeito de realizar seu filme, seja por lei de incentivo, seja por edital, seja por captação, iniciativa privada, traduzindo em miúdos, quem tem dinheiro para bancar o próprio filme. Eu já vi de tudo também nessa questão de fazer cinema de guerrilha. Alguns cineastas fazem rifas, outros fazem campanhas, outros fazem realmente uma arrecadação, outros apelam para financiamentos coletivos. Mas falando no contexto geral, o cinema de guerrilha é aquele cinema que não tem dinheiro para pagar as pessoas do set. Então quem entra naquele projeto tá entrando porque acredita no projeto, porque quer fazer ele acontecer e porque sim, gosta muito de fazer cinema e quer ver a coisa acontecendo. Uma outra coisa que entra em questão nessa discussão é que quando a gente fala de orçamento de set de guerrilha, a gente não tá falando só de salário para sua equipe, a gente tá falando de alimentação, a gente tá falando de transporte, a gente tá falando muitas vezes de objetos de arte, a gente tá falando muitas vezes de despesas de produção que o set de guerrilha muitas vezes não tem como bancar. Por isso que um orçamento baixo também é considerado guerrilha, porque mesmo que eu encabece meu projeto, que eu consiga bancar comida para minha equipe, ainda assim eles não vão receber. Isso ainda é guerrilha. Agora falando totalmente do meu ponto de vista, da minha perspectiva como cineasta de guerrilha. O que eu acho muito legal no cinema de guerrilha é que você aprende a tirar leite de pedra. Você aprende que você pode conseguir muitas coisas conversando com as pessoas, oferecendo trocas, fazendo permutas, fazendo contatos. Sempre tem alguém que gosta sim de ver o projeto acontecendo, sempre tenha quem esteja disposto a doar um valor, por incrível que pareça, para o seu projeto. Tem sempre um estabelecimento que está disposto a trocar permuta pela alimentação do seu set, seja colocar o logo dessa empresa, seja fazer check-in, seja levar todo mundo sempre lá por um tempo indeterminado. O cinema de guerrilha te dá esse jogo de cintura, te dá esse traquejo de chegar nas pessoas, de conversar, de mostrar que aquele projeto realmente é bom para todo mundo e que todo mundo pode ganhar sim alguma coisa com ele, mesmo que experiência. Voltando ao vídeo que eu falei sobre qual é o objetivo dele. Se o objetivo é muito bom, você consegue sim trazer pessoas para dentro desse projeto, mesmo que seja na base da permuta, mesmo que seja na base da conversa. Ah, Vitória, então quer dizer que eu vou fazer cinema sem receber? A princípio, sim. A princípio, o cinema de guerrilha ele compensa principalmente para você fazer contatos, para você fazer amigos, para você começar a fazer um mailing de contatos de pessoas de set para você chamar para seus projetos futuramente, ou principalmente para que essas pessoas te chamem para esses projetos futuramente e não se afobem. Em algum momento vai acontecer de você estar num set pago. Eu já peguei alguns. A maioria são de publicidade, eu não vou negar. Eu já estive em set de curta pago, mas não é uma maioria, não é sempre que isso acontece. É lógico que todo mundo quer receber
para fazer o seu trabalho. Isso não muda dentro do cinema ou do audiovisual, não é porque a gente está falando de arte, não é porque a gente está falando de propagar ideias que a gente também não queira receber pelo nosso trabalho. O lance aqui é que o cineasta de guerrilha, ele não mede esforços para fazer o filme que ele quer, a ideia que ele quer é criar vida. Muitas pessoas, elas dão uma barrada nesse primeiro momento, tipo, se eu não tenho dinheiro eu não vou fazer. E isso acaba colocando em jogo, tipo, o quanto você quer realmente fazer. Uma coisa que também é relevante de falar, que o cineasta de guerrilha, ele, obviamente, ele não vive disso. Então, obviamente, o único tempo que ele tem pra realizar esses projetos, ele e a equipe dele, são nas horas vagas, são nos finais de semana. E isso sim dificulta um pouco a agenda da produção quando você tá falando de guerrilha. Porque se você tem metade de uma equipe que é CLT durante a semana, obviamente que você vai conseguir gravar de final de semana. Ou só vai conseguir gravar à noite, por exemplo, ou de manhã, antes das 10 horas da manhã. Isso tudo entra no cronograma de produção. Só fazendo uma observação na questão de fazer muitos contatos, o bom de fazer muitos contatos é também isso, você acaba fazendo amigos e tendo contatos com pessoas que por um acaso estão em sets que são pagos e ocasionalmente podem acabar te chamando. Então não é porque é de guerrilha que você vai fazer um trabalho meia boca. Eu tenho isso pra minha vida, se eu for fazer meia boca eu não faço. Né? Aquilo, faça com tesão ou não faça. Pra mim o cinema é a mesma coisa. E pra ser bem sincera, tô falando, pelo amor de Deus, de experiências minhas, tá? Os sets que eu peguei que foram pagos não foram tão divertidos quanto os sets de guerrilha que eu peguei. Eu vou aproveitar esse gancho pra encerrar esse vídeo também. Uma vez eu ouvi, e eu nunca vou esquecer dessa frase, que o cinema é uma desculpa pra encontrar os amigos. E é verdade, quando você faz cinema com seus amigos, independente, isso já aconteceu comigo, independente da ideia, porque é seu amigo, porque você acredita nos ideais dele, você vai. Eu já tive amigos, grandes amigos inclusive, que eles estavam no set comigo sem nem saber qual era o meu roteiro. Tipo, você acredita tanto que eu nem precisei te explicar qual é a minha ideia. De novo, você só consegue isso frequentando muito sets, conhecendo muita gente, você acaba vendo com quem você trabalha melhor, ou que perfis de profissionais se encaixam em determinados projetos. Façam cinema sim, façam seus amigos dentro do cinema. Dizem que o cinema é uma panela, eu não vou negar que não é, mas não é por maldade, é porque o cinema, mesmo de guerrilha, ele envolve tempo, ele envolve um pouco de dinheiro que seja, ele envolve muitas pessoas, ele envolve prazos. Então, quando a gente diz que é uma panela, é porque aquela equipe, ela já viu que ela funciona. Então, muitas vezes, quando você não tem tempo e dinheiro, ou você tem pouco tempo e muito dinheiro, ou muito tempo e muito dinheiro, que seja, eles vão sempre apostar em quem funciona pra eles e com eles. De novo, não é maldade. Então, façam sim as suas panelas, mas não fechem as panelas pros outros também, por favor. Fazer networking de um set pro outro é muito bom também. Estar num set em que você não conhece ninguém também é muito gostoso e muito produtivo. Você aprende muita coisa, você conhece muita gente. Então é isso, usem o cinema de guerrilha a favor de vocês, a favor da vida social e profissional de vocês. Pensem nisso como uma alavanca, de repente, para muitas experiências ou até para o mercado audiovisual com muito dinheiro. Vou ficando por aqui, se inscrevam no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!